Olá, meus irmãos do Facebook e também do YouTube. A paz e a graça para todos. A Igreja Santa, né? A Igreja viva, a Igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Nessa manhã nós estamos aqui na casa do irmão Jonas, nosso irmão baiano, mas a residência do irmão Jonas aqui. E estamos aqui, né? Falando concernente o Evangelho de Cristo, crescendo na graça e no conhecimento, porque foi assim que nós fomos instruídos, na graça. Para crescer, não podemos ficar na mermice daquilo todo dia, batendo na mesma tecla. Nós temos que avançar com esse conhecimento, esse entendimento, amém? A paz do Senhor, irmão Jonas. Paz do Senhor, meu. Pode dar suas considerações, filho. Paz do Senhor. Para mim é um prazer, né, nesta manhã. Aqui nesse exato momento são 11 horas e 4 minutos, né? Estamos aqui para a gente abranger um pouco da palavra de Deus com entendimento, né? Concernente à salvação. Esse vai ser o nosso tema hoje. Como se deu a salvação? A salvação não vai se dar. A salvação, ela já foi concedida através da graça. Foi feito um sacrifício na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. E esse sacrifício valeu, foi perfeito e foi para alguma coisa. É nisso que nós vamos debater hoje aqui, juntamente com o irmão João e o irmão Baiano aqui, né? Irmão Baiano, a paz e a graça para o senhor. Paz do Tá Senhor, tudo meu na irmão. paz? Tudo bem, graças a Deus. Me sinto feliz de estar aqui hoje, nessa live aqui, na casa do irmão Joana, também com o irmão Tadeu, para a gente falar um pouco da palavra de Deus, né? Que isso é muito importante na vida da gente, né? E agradecer a Deus por tudo na nossa vida. Irmão, você não se assuste com aquilo que você vai ouvir hoje aqui, mas nós temos base para dizer o que nós vamos declarar aqui hoje. Eu já peço para você se inscrever aí no canal, deixar o like, compartilha no teu Facebook, no teu WhatsApp, nos seus grupos. Compartilha esse vídeo, irmão, que esse vídeo vai ser top. Hoje é domingo, hoje é quanto do mês? Me ajuda aí. Hoje é 7. 7, né? Dia 7 de agosto, domingo. E nós estamos gravando esse vídeo aqui justamente para ele fazer você crescer, para você ouvir, para você telespectadores, para você crescer na graça e no conhecimento, que para isso nós fomos constituídos. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos aqui, nós estamos de passagem de carne e sangue. Nós estamos nessa vida como um peregrino, mas você se lembra que Jesus disse que o Espírito já estava pronto? Pois é, ele não mentiu. Realmente o Espírito está pronto e a carne é que é fraca, não é assim, irmão Jonas? Exatamente. Pois é, irmão Jonas. Irmão Jonas está aqui, vou começar por ele aqui. A gente estamos falando aqui concernente à salvação. Irmãos, nessa manhã nós vamos fazer aqui revelações bombásticas. Não se assuste, porque você que chega aqui pela primeira vez, você vai até se assustar com isso que nós estamos dizendo aqui. Mas eu quero te dizer que a salvação, você não pode perder a sua salvação. Porque a tua salvação quem deu foi Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Ele veio, se fez carne, passou tudo que o homem passa hoje, ele passou da mesma maneira, para que pela morte ele nos salvasse. Então esse processo já foi feito. O escrito de dívida que era contra nós, ele já pagou. Então quem compra e paga é dono ou não? É ou não, irmão Jonas? Com certeza, né? Com certeza. É justo lembrar, né, que o mesmo Jesus ali, no momento ali na sua cruz, ele falou que no momento da sua morte ele falou que está consumado, né? Está consumado, o que quer dizer está consumado? Está consumado, ou seja, está feito. Está feito, irmão. Mas só que quando, outroramente, quando eu vivia no sistema, porque é um sistema religioso, e a gente sabe que a religião, ela não salva. A religião, ela só te leva para mais distante de Deus ainda. Com certeza. Né? Mas nós estamos aqui nesta manhã com o intuito de aprender a cada vez mais da palavra de Deus, né? Mas aprender como? Aprender com entendimento. Porque a própria palavra diz que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Por isso que o próprio Deus falou que por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, o povo perece, né?
Essa é um dito muito claro, irmãos, que poucos conseguem assimilar. O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Você não pode chegar em lugar nenhum se você não conhecer. Você tem que ter pelo menos um GPS para lhe indicar o caminho. E quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, através dos seus ensinamentos. A Bíblia, ela não é para te salvar para a vida eterna, para tu ir para o céu. A Bíblia é para salvar a tua mente. Nós temos 3 salvações na Bíblia. A salvação para a vida eterna, que foi Jesus que fez na cruz do Calvário, e a salvação da nossa mente, que é através da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E o terceiro conhecimento é livrar do mal, livrar das coisas ruins, um livramento. Isso também é salvação. Salvou de quê? Salvou da morte, salvou do perigo, salvou do mal. Entende, irmão, isso? É verdade. Vocês entendem isso? Exatamente. Então, quando a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, diz, portanto agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se não tem nenhuma condenação, então cadê o juízo? Cadê o juízo? Irmãos, não podemos perdão, chegar pregando que Jesus quer te salvar. Se Jesus quer, então ele não fez o sacrifício. Ele está querendo fazer o sacrifício, mas a Bíblia não nos diz assim. A Bíblia diz que ele já fez o sacrifício para nos salvar. O escrito que era contra nós, ele pagou, ele riscou, cravando na cruz. Então como é que essa discussão ainda existe em pleno século XXI, que Jesus quer te salvar? Jesus não quer. O Evangelho é boa nova. E Jesus quer. Isso é desde o Antigo Testamento. No Novo Testamento ele não quer. Ele já te salvou. Mas você precisa crer nisso. Aí não tá, né? E a própria palavra dá um respaldo que se crer serás salvo, né? Se você crer, já está salvo, né? Se crer, vê. E se não crer, não vai ver. já está condenado. A Já própria está palavra condenado. Uma palavra bem escrita e bem fácil da pessoa entender. Exatamente. Agora, aí onde está, cabe Quem cada crê, uma das pessoas interpretar, ter revelação. Mas só que aí, irmão, né, onde entra, que coisa boa aqui esse vídeo, olha só, esclarecedor. Mas a revelação não é para quem quer, nem para quem corre, é para quem Deus se compadece. Nós temos que entender que quem capacita o homem é o Espírito Santo de Deus. Não é homem colocando óleo na cabeça, o homem vendendo caroço de milho, o homem na tentativa da salvação, de se salvar. Não precisa você tentar se salvar, porque Jesus já te salvou. O que é que você precisa fazer? O que é que se precisa fazer? Crer. Só crer. Exatamente. Olha que coisa boa. Talvez o bolo seja tão bom e tão gostoso, irmão Baiano, que as pessoas não aceitam. Você está tão acostumado com coisa ruim que não aceita mais o bom. Você perdeu foi a direção, você perdeu foi o sentido da vida, você perdeu o sentido de viver, o sentido de deixar as pessoas viver também. Você já está atrapalhando nessa terra. Ou seja, como é que se diz? A religião, ela escraviza, né? Porque quando eu vivia lá dentro do sistema, eu era escravizado. Mas é porque, irmão, uma hora eu estava salvo, outra hora eu não estava. Outra hora eu estava distante de Deus, outra hora não estava. E era aquela coisa. Mas isso aí que fica aquela confusão, né? Isso, e o que o irmão Jonas está falando, pessoal, é muito importante. Uma hora está salvo, outra hora está perdido, uma hora é de Deus, outra hora é do diabo, uma hora o cão te leva, uma hora o cortador, o migrador, Zé Pilinta, Zé Pilanda, pomba que pula, pomba que quica, que tanta coisa. Onde é que está escrito isso? Eu pergunto a você. Não fique com raiva de mim, não. Eu estou aqui por amor a você. Deus me levantou para pregar a graça. Eu sou ministro do Evangelho de Cristo ressuscitado, a quem nós servimos é o Cristo ressuscitado. Mas o povo ainda está vivendo no rudimento, como diz lá em João 14, versículo 8. Filipe perguntou: Senhor, mostra-me o Pai, e para mim basta. Aquilo foi uma pergunta tão arbitrária que Jesus olhou e disse: mas já há tanto tempo eu estou com você, você não me viu. Quem vê a mim,
ver o Pai. E como diz tu, mostra-me. Sou eu. O que era que estava acontecendo ali? Aquela carne, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era da onde? De Nazaré. De Nazaré, pessoal. Então aquela carne era um véu que impedia de você ver Deus mesmo dentro daquela carne. Ele diz, quem vê a mim, Vê o Pai. vê o Pai. Então a carne é uma cobertura. Por trás disso aqui tem um espírito que nos sustenta vivo. Exatamente. Foi esse espírito que Jesus disse, está consumado. Está pronto. Está pronto, né? Se está consumado, está pronto e acabou. Esse o espírito está pronto. A carne é fraca. Quando João diz que o diabo está ao nosso derredor, o diabo, o que diabo é esse? É O é um. Como é que esse homem, como é que esse ser, não sei o que é isso, vai estar ao derredor de quase 8 milhões de pessoas ao mesmo tempo, se ele é só um? Porque só os 3 atributos que só pertencem a um, a Deus, onipotência, onisciência e onipresença, só pertence a Deus. O diabo não tem, então como é que ele vai estar ao derredor, irmão João, irmão Baiano? Tem poder para Isso é heresia. Tem poder para isso não. Então João estava falando de quê? João estava falando da carne. É a carne que milita contra o Espírito. E quando milita contra o Espírito, está militando contra Deus. Exatamente. Porque a carne é inimizade contra Deus. E a própria palavra nos dá uma direção. Porque aqui se tu andares pela tua carne, tu vai colher o quê? Vai colher as consequências. Mas tu andar no teu espírito, tu vai colher vida e paz, né? Vai colher com abundância, você vai ser feliz, Agora se você andar pela carne, meu irmão, as consequências estão aí. As consequências vêm. Só que a própria palavra diz que quando nós somos filhos, o Pai ele corrige a quem ele ama. Ou seja, nós estamos aqui, nós somos a Assembleia de Deus. A gente não é a Assembleia do homem, não. Isso. A gente somos a Assembleia de Deus. Isso. Tá entendendo? A gente não estou falando aqui de placa de igreja, não. Nós estamos aqui porque nós somos a igreja. Nós somos templos No e morada Espírito. do Espírito Santo Pronto, de aqui Deus. agora está a igreja de Deus. Tá entendendo? Nós A Assembleia somos de Deus nós somos somos nós. a O que é igreja. uma Assembleia? Lá não tem Assembleia lá? Aqui Irmão, também é mas em Assembleia. pleno século XXI, como eu falei, a igreja Nós pode ainda tá cauterizada. A Mas igreja pode- ainda está pensando que a igreja é o galpão onde ele vai. E a igreja não é aquilo. A igreja se reúne. Você não vai para a igreja, você é a igreja. Exatamente. Seja igreja. Não vá para a igreja de ninguém. Seja a igreja. Do jeito que nós estamos aqui agora, se nós chegar lá no matagal debaixo do pé de pau, e estiver fazendo isso mesmo que nós estamos fazendo aqui agora, está lá a igreja. A igreja, nós somos a igreja. Onde nós estiver, Exatamente. está a igreja, né? É isso Onde aí. nós estiver reunido, onde assim, a palavra de Deus, tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então, tanto faz nós estar aqui como nós estar lá no matagal debaixo do pé de pau agora. Nessa mesma reunião, está a igreja de Deus lá. Exatamente. É. E com respeito à salvação, a gente tem base, né, para poder lhe mostrar isso. Porque o próprio Jesus disse, que está lá em Efésios, se eu não me engano, 2:4, que nós somos salvos pela graça. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Não é por Só que obra, quando não eu é por vivia obra, não, é. Só que quando a gente vivia na religião, a gente achava que pela nossa bondade, É, pelo mas nada disso. que a gente se desviava do mal e aquelas coisas. A gente eu tenho um exemplo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele matou, adulterou, fez um monte de coisa, mas continua sendo o segundo o coração de Deus ainda. Porque no coração de Davi tem um coração puro, um coração voltado para Deus. Tá entendendo? É verdade. Mas só que dali, pelo jeito de Davi, ele não tinha, tipo, condição de se salvar. Foi o próprio Deus que escolheu ele. Porque Deus ele sagrado em nós a sinceridade. Né? A sinceridade, não é quando você Porque vive na convenhamos aqui, irmão Jonas, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Que serve para os irmãos lá, claro. religião. Exatamente. Se o pecado separa você de Deus, Jesus vai vir buscar quem? Me Porque responda nós aí. todos Me diga somos um. pecadores, né? A própria diz que nós todos somos pecadores. É. Todos, né? Mas Jesus, o próprio João, ele falou, eis ali
o Cordeiro de Deus. Que tira. Que deixa ou que tira? Porque Que o tira. próprio João falou que tira. O pecado do mundo. Mas não acreditaram. Não acreditaram, exatamente. Estou falando hoje dos religiosos hoje. Não acreditaram que Jesus tirou o pecado do mundo. Aí entra aquela questão. E Tadeu, e esses pecados que tem por aí? Esses pecados, irmão, nesse novo pacto é obra da carne. Exatamente. É obra da carne. E tudo que o homem plantar, colhe. A obra da carne tem um salário, o salário do pecado. Se você começar a roubar, você vai preso, você vai morrer. Se você começar a fazer as coisas erradas, você vai sofrer a consequência. Tem um salário para sua carne. Mas naquele grande dia, qual é o grande dia? Quando você morrer, quando nós morrer, quando nós tombar. Está escrito, Eclesiastes 12:7. E o pó volta ao pó de onde veio. Volta para Deus. E o Espírito volta para Deus. Ele só volta, irmão, porque um dia ele veio. Irmãos, eu creio que o vídeo já está, eu não sei em quantos minutos, não está dando para ver daqui. Se os irmãos não estão conseguindo ver isso aí, em quantos minutos já vai. Não, já para você não dar pausa aí, se não der para ver, ele pode fazer assim em cima que ele desce um pouco. Dá para ver não. Em cima, assim, ele desce um pouco do lado de cá. Descendo um pouquinho, só um pouquinho. Não, deixa. Então, irmão, para o vídeo não ficar muito longe, a questão da salvação. Efésios 2:8 diz assim, olha só. Efésios 2:8 diz, dá direitos autorais. Na hora que botar no YouTube, ele recusa a música. Ô, Jonathan. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O 9 diz, não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas tem muita gente se gloriando, botando a igreja para marchar, botando a igreja para fazer sacrifício, apresentando criança em altar, usando o símbolo Salomão, língua estranha, batismo estranho, né? Tanta coisa, fazendo Páscoa. Me ajude aí, gente. Nós somos, a gente falando aqui do batismo, nós somos batizados no sangue de Cristo. Isso. A água, a gente não é batizado nas águas, que nem eu fui batizado outroramente quando eu estava lá na religião. Eu também. Meu irmão, o batismo que vale hoje foi o batismo na cruz. Exatamente. Foi quem tira pecado, foi o sangue de Jesus que tirou o meu e o teu pecado. O pecado adâmico que era contra nós, ele aniquilou, ele aboliu. Não tem mais pecado no espírito, aquele pecado que retiu o espírito na tumba. Ele ficava lá, lembra que Jesus quando morreu, desceu às mansões dos mortos, ele foi libertar aqueles que estavam presos, aqueles que estavam cativos, porque Satanás não leva ninguém para o inferno, é coisa nenhuma, irmão. Eu vou dizer a você, porque Apocalipse capítulo 1, versículo 18, está escrito na Bíblia que ele diz, eu sou o que vive e agora não morro mais, e tenho a chave da morte e do inferno. Quem tem a chave da morte e do inferno é Jesus. Satanás não tem nem a chave de nada. Irmão, vamos refletir. Aqui no canal Tadeu Oficial 75, nós vamos ficar a par de tudo, tá certo? Se inscreve. Não perde nenhum vídeo aí, porque a partir de hoje nós vamos colocar vídeo aí bombástico. Vídeo revelador. Amém? Amém, irmão? Pode dar sua Amém. Aqui, irmão Baiano, irmão Jonathan. E aqui, meu nome é Tadeu. E logo mais a gente vai estar voltando aí de novo, viu? Você chama isso. Graça e paz. Tá certo? Certo. Valeu, irmão Jonathan. Valeu.